Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. Vivo coloca reais bilhões na mesa em busca do naming rights do Galo e acende o imaginário da massa atleticana. Quando se fala de futebol e poder econômico, a mobilização de cifras astronômicas traz logo no primeiro instante uma curiosidade intensa. Foi exatamente isso que ocorreu quando se espalhou a notícia. A Vivo está prestes a colocar no campo de negociação uma oferta bilionária para assumir os naming rights do Clube Atlético Mineiro. O anúncio caiu como uma bomba no mercado esportivo e social, incentivando debates, expectativas e reflexões sobre o futuro do tradicional Galo da Massa. Diante de um momento sensível da temporada 2025, o Galo vive desafios dentro de campo com Cuca ainda ocupando o comando técnico e um elenco em formação que luta para engrenar. Em paralelo, fora das quatro linhas, são esses acordos milionários que ganham proporções quase históricas, alavancando projeções financeiras e redesenhando estratégias de marketing em torno do clube. A força da Vivo, um gigante das telecomunicações, conjuga a longo prazo o potencial de visibilidade e receita. O cenário esportivo atual do Atlético Mineiro não colabora para uma tranquilidade plena. O time ocupa a 14ª posição no Brasileirão, com pontos suficientes para respirar, mas sem afrouxar a tensão por uma sequência negativa. Nas competições complementares, também há desempenho inconstante, com presença nos mata-matas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, sem grandes avanços até aqui. Por isso a injeção de recursos via naming rights surge como alívio e esperança para a diretoria. Ainda assim, para a massa atleticana, que vibra por conquistas, o timing da oferta da Vivo se mostra ambíguo. A torcida, vibrante e exigente, se pergunta: isso será motivo de inspiração para o plantel respirar e evoluir, ou apenas uma manobra mercadológica distante da essência do clube? O Galo, que recentemente conquistou mais um título estadual, correndo na linha da hegemonia local, sabe que precisa do salto complementar. A arrecadação esperada com o naming rights pode transformar projetos estruturais, investimento em base, modernização de centro de treinamento, contratações mais qualificadas ou até o fortalecimento de ações junto ao torcedor. Ainda que o valor da oferta não tenha sido divulgado oficialmente, o termo a bilionária invoca possibilidades genuínas. Parece não se tratar de um valor simbólico, mas de uma mudança qualitativa na gestão do futebol, abrindo espaço para novos patamares de elite econômica no futebol brasileiro. A Vivo, por sua vez, ganha centralidade num contrato que vai além da marca, abre espaço para ações multimeios, conteúdos exclusivos, ativação digital com alcance imenso. É claro que o Atlético terá de avaliar o impacto da marca Vivo associada ao nome do clube. Há um equilíbrio delicado entre tradição e modernização. Muitos torcedores valorizam a gênese do Galo, sua história, sua identidade, outros enxergam essas parcerias como o caminho necessário para alimentar ambições. A diretoria, que ainda convive com um ambiente técnico delicado, precisa se posicionar com rapidez, mesmo diante de escolhas complexas. A decisão vem não só com a pressão financeira natural de clubes que buscam equilíbrio, mas com o peso emocional de uma torcida apaixonada por símbolos e conquistas. Se o acordo avançar, Vivo e Galo redefinirão uma narrativa, a de que, mesmo frente a dificuldades no campeonato, a visão de clube grande se posicionando no mapa dos negócios esportivos. E isso reverbera no mercado brasileiro, onde naming rights ainda são experiência rara, e a entrada da Vivo coloca o Galo como protagonista. A matéria ganha corpo na ideia de que futebol moderno exige equilíbrio entre campo e planilha. A armação de reais bilhões pela Vivo é a fagulha que pode atear uma nova era na Arena MRV, unindo o poder da marca ao grito da torcida, reescrevendo a história de uma paixão que vive entre títulos e contratos. Com a possibilidade de rebatizar a Arena MRV com um novo nome carregado de branding corporativo, surgem discussões sobre o impacto simbólico da mudança. Afinal, o estádio recém-inaugurado, que já se tornou ponto de encontro da torcida e cartão postal de Belo Horizonte, foi erguido com suor, promessas e sonhos. Mudar seu nome para algo como Arena Vivo Galo ou Vivo MRV exige sensibilidade e estratégia, não apenas em termos mercadológicos, mas também de percepção pública. A paixão do torcedor não é mensurável por cifras, e a diretoria sabe que caminhar nesse terreno envolve riscos emocionais. Nos bastidores, a negociação entre Galo e Vivo envolve cláusulas minuciosas e previsões que se estendem por mais de uma década.
Os termos incluem naming rights da arena, ativações exclusivas nas redes sociais do clube, aparições conjuntas em campanhas publicitárias e até prioridade na cobertura 5G dentro do estádio e nas dependências do centro de treinamento. Tudo isso embalado por um discurso de conectividade entre clube e nação atleticana. A proposta, de tão grandiosa, já impacta inclusive as demais empresas patrocinadoras do clube, que agora reavaliam seus contratos frente ao novo patamar de exposição proposto pela gigante das telecomunicações. Enquanto a diretoria analisa as cláusulas, torcedores organizados se mobilizam nas redes sociais em campanhas divididas. Parte deles é contrária à retirada do nome MRV do estádio, que também foi construída com o apoio de outra empresa parceira e representa um símbolo recente de vitória institucional. Outros tantos enxergam a possibilidade com entusiasmo, lembrando que grandes clubes ao redor do mundo já adotaram o modelo e colheram frutos expressivos. Citam como exemplo estádios da Europa que mudaram de nome em parcerias de naming rights sem perder a identidade com a camisa e a história do clube. Cuca, por sua vez, tem tentado blindar o grupo das interferências extracampo. Com foco na recuperação do elenco e em retomar a consistência tática, o treinador sabe que uma estrutura financeira mais sólida pode garantir reforços em janelas futuras e aliviar pressões internas. Nos treinamentos, Cuca tem reiterado o discurso de unidade e resistência, destacando que o momento é de reconstrução, e que a entrega dos jogadores será o diferencial para que o Galo recupere a grandeza nos torneios nacionais e continentais. Ainda assim, o técnico reconhece que os bastidores agitados podem interferir no foco da equipe. Hulk, Igor Rabelo, Paulinho e outros atletas já foram questionados sobre o assunto e mantiveram a diplomacia. Afirmaram que a prioridade é dentro de campo, mas que enxergam com bons olhos qualquer aporte financeiro que ajude o clube a crescer. Para o elenco, o patrocínio bilionário pode significar não apenas reforço na infraestrutura, mas também valorização de salários, prêmios e bônus por desempenho. Uma engrenagem que, bem ajustada, pode turbinar o Galo rumo a temporadas mais sólidas. A relação entre futebol e negócios nunca esteve tão interligada. Os clubes que compreendem essa conexão tendem a sair na frente, e o Atlético parece disposto a isso. A proposta da Vivo é mais que um contrato, é um sinal de que a camisa alvinegra carrega, além de paixão, um potencial de mercado cobiçado por grandes marcas. A questão é, até onde vale ceder em nome do progresso? Até onde se pode adaptar a história a novas realidades sem que a essência se perca? No Conselho Deliberativo, o assunto divide opiniões. Alguns conselheiros defendem que o clube precisa desse fôlego financeiro para se manter competitivo diante dos rivais que já são SAF ou que possuem mecenas milionários. Outros, porém, alertam para a perda de autonomia e o risco de a identidade atleticana se diluir em meio a interesses empresariais. O debate é intenso, e uma reunião extraordinária já foi convocada para discutir o tema com maior profundidade. Nos corredores da sede, entre funcionários e membros da comissão técnica, o clima é de expectativa. Há quem diga que a proposta foi recebida com entusiasmo, outros demonstram cautela. A pressão, no entanto, é inegável, a oferta da Vivo tem prazo e a diretoria precisa agir com firmeza. Nos próximos dias, reuniões com representantes jurídicos, especialistas em marketing e executivos da Vivo devem acontecer para alinhar os últimos detalhes. A caneta está na mesa, e o tempo corre. Se a proposta for aceita, será a primeira vez que o Atlético terá sua arena nomeada por uma marca externa, entrando em um seleto grupo de clubes brasileiros com naming rights consolidados. Isso poderá atrair novos investidores, fortalecer a imagem institucional e posicionar o Galo em um novo patamar estratégico. Porém, a escolha também exigirá contrapartidas claras, manutenção de projetos sociais, respeito à história do clube e engajamento verdadeiro com a torcida. A massa atleticana, que canta e vibra com o time desde os tempos do Independência e do Mineirão, agora se vê diante de um novo capítulo. A modernização é inevitável, mas precisa ser conduzida com responsabilidade. O nome do estádio é mais do que uma marca, é o altar do torcedor. Mudar esse nome exige mais do que cifras, exige empatia. Será que a Vivo conseguirá convencer essa nação de que seu nome merece estar lado a lado com o grito de Galo? Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like,
se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. No meio de toda essa efervescência, os bastidores do futebol mineiro fervem com especulações. Além da Vivo, outras empresas demonstraram interesse em futuras parcerias com o clube, aproveitando a onda de exposição gerada pela possível negociação dos naming rights. Há rumores de que marcas do ramo financeiro, tecnologia e até uma multinacional asiática já sondaram a diretoria alvinegra buscando espaços comerciais na Arena MRV ou em materiais de divulgação do clube. O efeito dominó é inevitável, uma grande movimentação tende a puxar outras, ampliando o espectro de receitas e consolidando o Galo como uma potência comercial no cenário nacional. Enquanto a negociação avança, a diretoria atleticana também se movimenta em outras frentes. O presidente já convocou reuniões com agências de branding e comunicação para estudar formas de transição do nome da arena sem gerar choque com a torcida. Uma das propostas em estudo seria manter MRV no nome oficial da arena, adicionando By Vivo como uma espécie de assinatura de peso, buscando assim preservar o reconhecimento atual e ao mesmo tempo cumprir com as exigências da nova parceira. A manobra visa suavizar o impacto da mudança e reduzir o desgaste junto à torcida. Nos grupos de WhatsApp, redes sociais e programas esportivos de rádio, a proposta da Vivo se tornou o principal assunto da semana. Torcedores divididos entre o orgulho de ver o clube sendo valorizado por grandes empresas e o receio de que a tradição se perca em meio a cifras e contratos. Memes, enquetes e montagens com possíveis novos nomes da arena pipocam aos montes, mostrando que, goste-se ou não da proposta, ela já tomou conta do imaginário coletivo atleticano. A relação entre tradição e modernidade é sempre uma corda bamba no futebol. Clubes como o Galo, com uma história centenária e uma das torcidas mais fiéis do país, carregam em cada decisão institucional o peso de milhões de vozes apaixonadas. A diretoria sabe que um passo em falso pode custar mais caro do que qualquer cifra contratual. Por isso, toda a movimentação tem sido feita com o máximo de cautela, mesmo que a proposta da Vivo seja, financeiramente, irrecusável. Cuca, por sua parte, segue tentando proteger o elenco do furacão externo. Com um trabalho que oscila, mas que ainda tem o respeito da torcida pela história que construiu no clube, o treinador já se reuniu com a diretoria para garantir que qualquer ação extracampo não interfira na concentração e foco dos jogadores. A missão é clara. O Galo precisa reagir no Brasileirão e mostrar que, independentemente dos milhões que entram, o futebol jogado dentro das quatro linhas ainda é o principal argumento do clube. Nos próximos dias, é esperado que o anúncio oficial, seja confirmando ou recusando a proposta, seja feito em coletiva de imprensa, com a presença da cúpula atleticana e de representantes da Vivo. Os detalhes finais do contrato, o tempo de vigência e os valores exatos devem ser apresentados, marcando um novo capítulo na história do clube. Caso seja selado o acordo, será o pontapé inicial de uma fase ainda mais profissionalizada e conectada do Galo. Por enquanto, a Arena MRV segue como símbolo da conquista, da casa própria, do grito da torcida que ecoa pelos corredores de concreto e aço. Mas, caso se torne Arena Viva ou qualquer outro nome que o contrato preveja, ela também passará a carregar o peso do futuro. Um futuro que mistura negócios, paixão, modernidade e tradição. Um futuro onde o Galo, mais do que nunca, busca voar alto, sem esquecer de onde veio. E, acima de tudo, o Atlético Mineiro dá um recado claro: está pronto para os desafios do futebol moderno, sem abrir mão da alma que o fez gigante. Se a Vivo quiser mesmo vestir o manto do Galo, precisará entender que não se trata apenas de um contrato. Trata-se de fazer parte de uma história viva, vibrante, sofrida e gloriosa. Uma história que não cabe em cláusulas, mas que pulsa em cada grito de "Aqui é Galo", vindo das arquibancadas. Uma história que vale muito mais do que bilhões. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.